Vamos lá. Utilizando a rede. Quando você acessa o seu navegador web, né? Seja um Google Chrome, Internet Explorer ou um Safari para MacBooks, né? Ou aplicativos, dispositivos iOS, e digita lá pudim.com.br, que você vai receber uma linda imagem de um pudim, né? O que você está fazendo? Você está usando na camada de aplicação, você está usando um protocolo chamado HTTP, que é o Hypertext Transfer Protocol, que ele simplesmente vai lá no seu navegador remoto e pede para ele o seguinte: envia a informação, ele dá um GET, tá? Um GET obter, né? Seria um obter em inglês, tá? Ele pega essa aplicação, vai na aplicação remota e dá um GET, manda parâmetros para esse camarada aqui. Isso daqui, que é esta aplicação falando com esta aplicação, é uma interação de mesma camada para o TCP. Ou seja, a camada de aplicação do meu servidor local está indo na camada de aplicação do meu servidor web e está pedindo uma informação. Quando esse computador aqui dá um GET e acessa esse servidor, o protocolo HTTP sabe que quando ele recebe esse parâmetro nele, ele precisa devolver a informação escrita HTTP, ok. Olha, você deu um GET na porta correta, tá? Na porta 80 ou 443. E aí, quando alguém dá um GET nesta porta, eu vou te devolver um HTTP, ok? E eu vou te devolver o conteúdo dessa página web. E o conteúdo é um HTML, que é um Hypertext Markup Language. Ou seja, quando eu na aplicação, no navegador web, coloco pudim.com.br, dou Enter, o que a aplicação faz? Vai no remoto, dá um GET na porta que está rodando a aplicação, e a aplicação sabe que quando alguém dá um GET nesta porta, eu tenho que devolver um HTTP 200 com o conteúdo da página dentro desse pacote. Esse dar um GET, na realidade, é o seguinte, é criar um pacote, tá? Criar um pacote com todas as informações de origem e destino do pacote, né? IPs e tal, obviamente. Mas ele vai inserir aqui, a aplicação vai inserir um cabeçalho nesse pacote que vai conter este parâmetro, tá? A aplicação vai inserir um cabeçalho que vai conter o parâmetro GET para esse camarada poder ler o cabeçalho desse camarada, tá bom? Então eu gero um pacote para esse cara com cabeçalho com parâmetro GET para esse cara responder no cabeçalho um HTTP ok, tá bom? Vamos lá. Bom, uma vez que a máquina A deu um HTTP GET na máquina B, lá na aplicação, a camada de aplicação só enxergou isso. Ah, eu enviei um HTTP GET para esse cara me deu um HTTP ok. Ela só enxergou isso. Porém, para que a comunicação ocorra, ele tem que seguir esse fluxo, né? O grande interessante disso é que na camada de aplicação, ela só enxerga a interação dela mesma, ela não enxerga a interação das outras camadas. Por isso que é dividido em camada, para que fique mais simples, para que você entenda que na camada de aplicação, esse camarada só dá um HTTP GET, e esse camarada aqui só vai dar um HTTP ok. Se eu precisar mudar o fluxo dessa aplicação, eu só vou mudar em cima, eu não preciso mudar as outras coisas, tá bom? Então, depois que esse cara dá o HTTP GET, que está aqui,
o que aconteceu? Ele gerou um pacote, um header, né? Um cabeçalho, leia-se, né? Header é igual cabeçalho. Tá bom? Só para ficar bem claro, o que é esse header? Imagina que chega uma carta na tua casa, tá? Quando chega a carta na tua casa, vamos supor que ela seja um cubo mágico. E esse cubo mágico, ele tem as informações de como você vai desvendar ele. Olha, você vai girar 2 para lá, 3 para cá, 4 para cá. Você vai receber uma caixa gigante, tá? Vamos lá, só para ficar claro o que é cabeçalho, tá? Imagina que você recebeu uma caixa gigante e dentro dessa caixa tem o cubo mágico, tá? Isso daqui, essa caixa gigante que o correio deixou, essa caixa grande, é o pacote. O cubo mágico é o dado. E dentro do cubo mágico tem aqui um passo a passo para você desvendar como corrigir ou como entender o cubo mágico. Isso é o header. Tá? Então você tem um pacote que travega na internet, que tem um header e que tem os dados. Tá bom? É assim que funciona. Então vamos lá. A aplicação ela inseriu um header com parâmetro HTTP GET. Chegou aqui, esse camarada leu o header e sabe que é um HTTP GET, tem que devolver um OK. Porém, antes disso acontecer, a camada de transporte recebeu esse header, recebeu esse parâmetro. E aí, o que a aplicação fala? Fala assim, por favor, envie essa informação de forma confiável, senhor TCP. O TCP que está aqui nessa camada, tá? O GET está aqui. O TCP recebeu isso, enviou para o camarada B. Aí o camarada B vai falar, quando eu recebo uma informação via TCP, eu tenho que confirmar. Como que ele confirma? Ele envia um ACK. Então ele fala o seguinte, então o computador A pega essa informação, envia para lá. Pam, computador B. Computador B vai olhar e falar, recebi esse pacote. Beleza, ele fala, ok. Depois que ele recebeu esse pacote, ele envia um outro pacote com a página web, que a gente viu que é um HTML, com HTTP OK, que é o header, e com o TCP, para que o TCP aqui entenda. E aí o TCP vai receber esse pacote e vai falar, computador B, recebi esse pacote aqui. Beleza? Basicamente, é isso. Porém, a gente só está olhando aqui. A gente não está olhando a camada de baixo. E tem o próximo passo. Como que funciona na camada de baixo? A aplicação já rodou um HTTP GET que mandou para o TCP. E aí, antes do TCP enviar, obviamente, o que acontece? Ele manda para a camada internet. A camada internet pega aí essa informação e encapsula com outro header IP. Tá vendo? E aí, ele vai e escolhe, olha aqui, lógico, ele fala, eu sou o IP A, eu sou o source, e esse é o IP B, ele é o destination. Eu vou precisar enviar esse pacote por este caminho. E aí ele vai e envia, seleciona o caminho e envia o pacote. Então, de novo, a aplicação gera um header com um parâmetro, envia para o TCP pega essa informação, encapsula um header, coloca um header nessa informação, envia para a camada de baixo, a camada de baixo, que é IP, coloca um header IP com source destino, escolhe o melhor caminho e manda embora. Porém,
Obviamente, tem uma outra camada aí, que é a camada link. O que a camada link determina? Ela só faz o seguinte, ela pega esses dados, que a gente sabe que aqui tem o HTTP GET, que tem o header TCP, e tem o header do IP aqui. Só que para a camada de baixo, isso daqui é sempre dado. Sempre dados. Ele não vai ficar analisando o seguinte, né? A gente já não separou por camada? Já separamos por camada. Por que a camada de transporte precisa entender o que está vindo de cima? Ela nem olha o que está em cima. Ela não quer saber se a aplicação é RTP, se é SIP, se é HTML. Ela não interessa qual é o tipo de dados que a aplicação está gerando. Mandou para baixo é dados. O transporte coloca o seu TCP e manda para baixo. Chegou na internet, é dados. É dados do mesmo jeito. Ele vai, coloca o IP, mandou para link, é dados. Chegou na link, ele vai colocar um header, Ethernet e um trailer. Tá? Que essas informações, essa informação aqui, o header, é para determinar como que ele vai mandar o pacote aqui no meio, na mídia. E o trailer, que é o rodapé da informação, é para fazer correção de erro. Aqui tem um campo chamado Frame Check Sum, FCS, eu acho que é Frame Check Summary ou Summary, não tenho certeza agora no acrônimo aqui, mas é o FCS. O que ele faz? Ele confirma que eu mandei esses dados para esse camarada e que esses dados aqui eu mandei 1 quilo de informação, esse cara vai resolver e falar, opa, recebi 1 quilo, tá? Ele também faz a correção no meio, na mídia, tá bom? E aí, perceba que no meio do caminho eu posso ter vários tipos de mídia. Eu posso passar por cabo elétrico, RJ, eu posso passar por um link serial e utilizar PPP, poderia ser aqui um rádio, né? Imagina que eu poderia ser aqui um rádio, cara. Não necessariamente isso daqui, esse cara aqui trocar informação via rádio, né? Pode ser também, wireless, né? E o link faz esse trabalho, tá bom? Então, vamos lá. A aplicação gera um header com parâmetro. Nesse caso, HTTP GET. Ele pega este dado e envia para a camada de transporte. A camada de transporte pega o dado, que não importa o que é, se é um HTTP GET ou qualquer coisa, e coloca que vai enviar via TCP ou UDP e manda para a camada de baixo. A camada de baixo pega essa informação que não interessa o que é, se tornou para ele simplesmente dado, coloca os parâmetros de IP, source e destino, escolhe para onde vai mandar e manda para o link. O link recebe essa informação dado, coloca um header e um trailer, coloca um cabeçalho e coloca um rodapé e transmite. Beleza? Esse é o fluxo de como a informação flui. Bom, vamos resumir aqui e vamos falar dos pontos importantes de tudo isso. Isso daqui é muita teoria, é pesado, é cansativo. Eu creio que, assim, para você ter um bom entendimento, assiste os 2 primeiros módulos e depois assiste os 2 primeiros módulos, uns 5 módulos e tal, e depois você revisa. Revisa os primeiros 5 módulos. E aí você vai ver que você vai absorvendo cada vez mais. Porque como é inicial, você está começando agora, muita coisa vai se passar, é muita informação, é muito pesado, é muito detalhe, tem que revisar, tá? Mas vamos falar dos pontos importantes aqui, tá? Terminologia, interação de camadas, tá? Lembra quando o header da aplicação
é lido pela aplicação remota, isso é uma interação de mesma camada. Tá? Quando ele pega esse header e envia para a camada de baixo, para o TCP ser inserido, é uma interação de camada subjacente. Ou adjacente, desculpe. Tá? O ato do TCP receber essa informação e colocar o header dele, ou o ato de qualquer camada de baixo, tá? Esse ato aqui, ó, da camada de baixo receber os dados e colocar o header, tá vendo? Que sempre é dados, se chama encapsulamento, tá? Quando eu insiro o header, eu encapsulo. Quando eu tiro o header, eu desencapsulo. Obviamente que quando do lado de quem está enviando eu faço o processo de cima para baixo, a camada de quem está recebendo eu faço o processo inverso, né? Eu leio o header, tiro a informação, leio o header, tiro o header, envio os dados e aí vai fluindo a comunicação, tá? É o encapsulamento e desencapsulamento, tá? Essas informações aqui, elas têm um nome, tá? Que se chama Protocol Data Unit, PDU. A aplicação ela gera um dado que se chama dado. O transporte gera um dado que, contendo dado mais TCP header, se chama segmento. Quando ele manda para a rede IP, para a camada network, que ela pega, coloca o header IP, contém o header TCP ou UDP e os dados, isso se chama pacote. E na camada de data link ou enlace, se chama frame, quando eu coloco o header e o trailer, tá? Então, assim, o que cai muito na prova, né, que é importante a gente saber. Qual que é o PDU da camada 1? Da camada 2, frame. Né? Nesse caso aqui, vai cair para o OSI, né? Você vai ver que eles vão segmentar. E isso é interessante também. O OSI, ele é o padrão para a gente estudar, tá? Por mais que a rede TCP/IP é o padrão aplicado de mercado, toda vez que a gente fala de equipamento de rede, a gente sempre fala, né? Qual que é o equipamento de camada 2? Switch. Mas a gente está vendo aqui que a camada 2 do TCP/IP é internet, né? Vamos até voltar aqui, vai. Espera aí, para ficar bem claro o que eu vou falar agora, vamos voltar aqui. Aqui. Deixa eu limpar aqui. Quando a gente fala de mercado, camada 1, 2 ou 3, a gente nunca fala de TCP/IP. Tá? TCP/IP é um modelo de referência para comunicação. Quando a gente fala de mercado, a gente está falando de OSI. Então, quando o cara fala, qual que é o equipamento de camada 2? Switch. Tá? Não estou falando de camada 2 internet. Estou falando de switch. Quando o cara fala, qual que é o equipamento de camada 3? Network. Tá? É roteador. Roteador, switch. Então, sempre quando a gente fala de camadas e tenta referenciar camada 7, camada 4, modelo OSI. Tá bom? Sempre. O mercado, ele trabalha com TCP/IP, mas referência sempre a gente usa o modelo OSI. Então, assim, camada 2, né, que é o data link, que é o enlace, frame. Camada 3, na camada de internet, pacote. Camada 4, camada de transporte, segmento. Dali para cima, tudo é dados. Beleza?